Bom dia, gente! Bom dia a todo mundo! Um feliz 2021! Estamos começando aqui com a nossa primeira live da Abra de 2021, que é um ano que eu tenho certeza que vai ser abençoado. Oi, Lohane! Oi, Wagner! Bom dia a todo mundo! Vou esperar um pouquinho vocês entrarem para a gente bater um papo super legal hoje. Hoje vou trazer um pouquinho das perspectivas de 2021, que certamente vai ser um ano muito bom, como foi 2020, apesar dos pesares. A gente vai conversar sobre muita coisa legal aqui hoje. Bem, gente, eu já queria que vocês dissessem aqui nas mensagens, elas demoram um pouquinho para chegar para mim, como que foi o 2020 de vocês e principalmente quais são as metas de 2021. Manda aí nas mensagens que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, envolvendo o agronegócio, envolvendo um pouquinho de tudo que a gente viveu em 2020 e principalmente do que a gente vai viver em 2021. Já vou antecipar para vocês que vez ou outra o Luiz Coach incorpora no meu corpo, eu incorporo o Luiz Coach na verdade, e a gente conversa um pouquinho sobre um papo motivacional, um papo reflexivo, e é esse o intuito de hoje. Bom, inicialmente, gostaria de me apresentar para quem não me conhece ainda, eu sei que a gente está tendo muita gente nova aqui na Abrada e é um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Luiz, eu sou um dos fundadores aqui da Abrada e eu sou advogado. Hoje eu atuo exclusivamente com agronegócio, então em especial com produtores rurais. E além disso, sou mestrando, eu sou especialista em direito civil empresarial e mais um monte de coisa que eu acho que nem faz sentido. Oi, Fernanda Costa, tá joia? O Alohan já tá mandando aqui que 2020 foi resiliência. E bem, gente, 2020 realmente foi um ano muito difícil, muito complicado. Eu acho que a gente passou realmente por essa resiliência que a Lohane está falando, mas eu acho que a palavra que definiria, pelo menos para mim, 2020 foi a adaptação. Não sei como foi o 2020 de vocês, se quiserem me contar nos comentários, vai ser um prazer ouvir. Mas o 2020, pelo menos para mim, para a gente aqui do escritório, e da Abra, enfim, de todos os locais que eu trabalho e lido diretamente com os clientes, foi um ano realmente de adaptação. Um ano de um início de desespero, né? Na verdade, começou em janeiro, todo mundo com as promessas de ano novo. E a minha promessa de ano novo que eu tenho para compartilhar, que eu falhei de 2020 para 2021, foi de perder 3 quilos. Chegou ontem e faltava eu perder 4. Então, ou seja, que no débito aí, botei na conta da pandemia, né? Esse negócio de não poder sair de casa, não poder fazer exercício, mas na verdade a culpa foi toda minha, eu que dei uma desandada. Mas enfim, o ano começou muito bem, uma perspectiva muito boa. E nós tínhamos aqui na Abrada, vou citar o exemplo aqui da Abrada, porque é o canal que a gente está se manifestando hoje. Nós tínhamos 12 cursos presenciais marcados no ano. O primeiro dele aconteceu em Cuiabá, foi um sucesso, muita gente legal a gente conheceu. E a gente não sabia que seria o último encontro presencial dos nossos cursos de 2020, inclusive foi um susto. E isso mostra o quanto 2020 as coisas aconteceram rápido. A gente tinha um curso marcado em Palmas para março, e foi bem no momento em quando explodiu a pandemia, cancelaram os voos, e a gente tinha mais 10 cursos no Brasil, todos presenciais. E não sei se vocês chegaram a conhecer nossos cursos presenciais, eles vão voltar em 2021 se Deus quiser, e a gente vai voltar a Palmas primeiro, antes de tudo. Mas a gente encontrava e ia até lá e era uma delícia. E a gente tinha em média 50 alunos, 40 alunos toda vez, era um prazer. E com isso, a gente teve que se adaptar muito rápido. Nós tivemos os cursos presenciais cancelados. O de Palmas, em especial, passou para o online, mas a gente vai voltar lá em Palmas de toda forma. E a gente percebeu uma coisa muito, muito louca desse 2020, que reflete exatamente qual é essa palavra de adaptação. Nós vivíamos num mundo de tete a tete, né, de encontro, em que a gente tinha esse contato e podia conversar com as pessoas e se encontrar e fazer um happy hour, fazer um networking presencial, naquele cafezinho gostoso. E de repente tudo isso desmoronou. Tudo isso mudou, a relação com os nossos clientes também do escritório mudaram, a gente não tinha mais aquele encontro casual, aquele bate-papo, aquele papo orientativo presencial. E tanto nós como eles não estávamos acostumados, realmente não estávamos acostumados com esse mundo digital. Então, desde você procurar um programa que se adequasse a você e a seu cliente, no caso um Zoom, Google Meets ou qualquer que você use, até fazer ele entrar no link e fazer com que as reuniões, que a reunião presencial sempre tem aquele bate-papo, você chega antes, toma um café, comer uma bolachinha, você passar pro meio digital e não ter mais isso, é um grande problema. Mas por outro lado, a gente passa a ter outros benefícios, como é o caso de poder usar um PowerPoint na própria apresentação digital, de poder marcar vários horários seguidos sem sair do escritório, sem ter o tempo de deslocamento.
Então 2020 foi um ano muito difícil e eu definiria como uma adaptação. Em menos de um mês a gente teve que se adaptar como a gente sempre diz, né, o agro não parou e não para. Inclusive aqui no recesso, o agro não tem recesso, a gente está aqui firme e forte. E falando em adaptação é muito engraçado, porque muita gente falou que 2020 foi um ano muito azedo. Olha, gente, pelo menos para nós aqui da Abra, nós só temos a agradecer. Foi um ano de muito crescimento, hoje nós somos quase 200 associados e nós nos conhecemos de maneira digital. Tem muita gente lá que eu sou amigo pra caramba e eu nunca peguei na mão, eu nunca conversei com ele, eu nunca tomei um café, que é um hábito que a gente tem. Pelo menos não presencialmente, virtualmente a gente já tomou vários. Mas foi um ano muito bom, muito gostoso. E para 2021, eu vi que algumas pessoas já jogaram aqui as metas. O Wagner falou, olha, ele quer criar autoridade aqui no Instagram, fazer postagem no agronegócio ambiental e na agroecologia. Muito legal, Wagner. Eu acho que 2020, assim, ele acelerou em muito. Talvez, eles dizem que acelerou até em 10 anos esse processo de digitalização do mundo. E é um ponto muito engraçado, porque a gente pensa que advogar, e a gente tem muito aquela ideia de que, pelo menos eu tinha quando eu comecei a advogar, acho que advogar era uma questão de distribuir cartão, talvez, e tá em meio a associações e esse tipo de coisa. E eu percebi que hoje o mundo digital, de certa forma, engoliu tudo isso que a gente conhecia. E isso foi uma mudança muito rápida. Se a gente pensar em implementação das mídias digitais, com a criação de autoridade, como você está mencionando, ela deve ter 5 anos. Então, se tornar uma autoridade hoje é uma coisa mais fácil e mais acessível, e isso não quer dizer que não dá trabalho. Você produzir conteúdo, como você mesmo está dizendo, Wagner, é uma coisa extremamente dispendiosa, mas é muito gostoso. 2020, inclusive, foi um ano que a gente criou o hábito no escritório, tanto no escritório quanto na Abra, de produção de conteúdo. E produção de conteúdo, ele tem que ser agregado ao nosso trabalho. Ele tem que ter um horário aí, um dia da semana, no qual você vai sentar de fato e produzir conteúdo e vai orientar em como esse conteúdo, qual a linguagem que esse conteúdo tem. Sempre, claro, gente, de forma informativa, seguindo os preceitos do código de ética, com todas aquelas questões. Mas é uma fonte de estudo muito rica. Eu aprendi pra caramba estudando esse ano e fazendo conteúdo em casos que eu encontrei soluções, inclusive para alguns casos que eu fui ter depois, em conteúdos que eu estava produzindo para rede social e artigos para sites, enfim, para algumas entrevistas, palestras. Mas a produção de conteúdo é um negócio muito rico e as pessoas muitas vezes menosprezam o valor que tem isso. Então, Wagner, muito legal isso e eu acho que é uma meta muito atingível e 2021 depende só da gente. Eu até tenho vergonha de falar que a única meta que eu não atingi foi a do meu peso, pelo incrível que pareça, que eu engordei, mas 2021 só depende da gente. E essas metas que a gente faz com aquela tradição, com aquelas... Cada um tem uma tradição de 2021, né? Tem o pessoal da uva, o pessoal da lentilha, que ele faz os desejos. Desejos não são nada sem atitude. Então 2021 realmente vai depender da gente. E a gente sempre fala do passo de formiguinha, né? Todo mundo já ouviu aquela história do livro, que você olha Você olha um livro gigantesco, e aí sempre vem, agora o Luiz Coach aqui de novo, encarnando, vem e fala, pô, o livro tem 800 páginas, mas se você ler 3 páginas por dia, em menos de um ano você vai ler o livro de 800 páginas. E isso é muito legal. Nesse ano de 2020... pelo menos eu consumi muitos livros, muito conteúdo digital e eu percebi que em muitos deles, inclusive eu tô no mestrado, tô lendo muito e eu percebi que tinham muitas áreas que eu era muito deficitário e que eu progredi e que a sensação mais gostosa que eu tive nesse 2020 foi a de progresso. Não é questão em relação a sucesso, questão financeira ou de tudo isso, é questão de sucesso. E por menor que ele seja, isso traz uma gratidão muito boa, é muito gostoso você ver que está progredindo, você olhar para alguma coisa que você não conhecia e depois de algum tempo você perceber que você sabe um pouquinho daquilo. E que aquele pouquinho pode ajudar alguém, talvez um cliente, talvez alguém da própria Abra, que lá a gente troca muita informação, muita ideia, muito conselho, muita tese jurídica e até levar para a gente mesmo. Então, eu acho isso muito interessante. Estou vendo o Wagner falando aqui que descobriu o agro saindo do mestrado. Eu fiz o caminho contrário, Wagner. Eu entrei no mestrado por causa do agro. Eu estou escrevendo uma dissertação a respeito de aspectos societários do produtor rural pessoa física. E eu entrei porque não existe nada absolutamente sobre isso.
Então eu estou querendo pesquisar exatamente isso e trazer um pouquinho, contribuir um pouquinho, porque eu sei o que os nossos clientes passam, eu sei o que o produtor rural passa no campo. Mas falando isso um pouquinho de 2021, eu acho que é um ano que tem tudo para ser muito bom. E já lembrando um pouquinho, eu recebi uma mensagem, na verdade, a Abra recebeu uma mensagem que as meninas me passaram, que foi perguntando por que a gente vai fazer um curso de como começar a advogar no agronegócio. E essa é uma pergunta que a gente sempre tem toda vez que a gente faz um curso gratuito ou algo do tipo, porque a pessoa pensa, pô, vocês estão dispendiando de tempo e dinheiro, e, enfim, tudo isso, para ensinar as pessoas a advogarem no agronegócio, para trazer concorrentes, afinal vocês atuam como advogados no agronegócio. E a ideia é exatamente o contrário. Nós entendemos dentro da Abra, daí é um pensamento que a gente tem internalizado já, que o agronegócio é um negócio muito grande para ter pouca atuação como nós temos hoje no meio jurídico. Nós temos pouquíssimos, e eu sempre falo isso, advogados que atuam com isso, especialistas nisso. E quando a gente fala de agronegócio, a gente não está falando de agronegócio como uma área. Dentro do agronegócio, a gente consegue subnichar ele de várias formas. Então tem, por exemplo, a Lohane que atua na questão trabalhista, só trabalhista do agro. Eu atuo muito na questão societária, um pouco de agrário do agro. Tem o Miguel, por exemplo, que é um associado nosso que atua basicamente com regularização fundiária, a Indara, que atua com ambiental, a Carolina Pantoja, que atua com ambiental. Tem o pessoal do crédito rural, o Marco. Enfim, é como se o agronegócio fosse um direito civil e dentro dele tivesse um monte de áreas. E tem pouca gente pra caramba. E se tem pouca gente pra caramba falando sobre isso, esse setor desenvolve pouco. Então, qual que é o intuito que a gente tem em dar um curso gratuito? É trazer vocês para cá, para aprender sobre isso. Para que vocês entendam como esse mercado ainda é pequeno e ele tem um potencial gigantesco. O agro hoje, ele representa cerca de 20% do PIB brasileiro, representou em 2019. Ou seja, sei lá quantos bilhões, não sei mais de cabeça. Tem estados como Mato Grosso que tem a representatividade do PIB de 50% relacionado ao agro. Aqui em Minas eu acho que é 33%. E por que a gente faz isso? Porque nós temos a plena convicção de que a gente só vai conseguir crescer e se desenvolver de mãos dadas. Porque a perspectiva é muito básica. Quando o bolo cresce, a fatia de todo mundo aumenta. Então, se a gente tem pessoas falando sobre isso, nós temos pessoas falando sobre o agro, falando sobre a sucessão no agro, falando sobre o crédito rural, sobre a parte societária, que no fim é tudo um bolo que se mistura dentro do agronegócio, nós temos um crescimento dessa área. Se a gente tem um crescimento, todo mundo ganha. E hoje, dentro da Abra, por exemplo, nós somos 200 advogados aproximadamente. E se eu te falar que é muito pouca gente ainda, que a gente ainda tem casos e a gente está crescendo junto, e a gente já cresceu muito. Mas a gente está se desenvolvendo e é uma partilha muito gostosa, porque lá nós temos pessoas experientes e especializadas em determinadas áreas. E elas auxiliam umas às outras. E foi muito legal a criação da Abra, porque o que aconteceu? Quando a gente não pôde mais fazer os cursos presenciais, a gente pensou, a gente não pode parar esse projeto, que é realmente um propósito que eu e a Lohane temos. E por que ele é um propósito? Quando nós começamos a advogar no agronegócio, nós encontramos um ambiente, se a gente pode falar, extremamente hostil, sem auxílio e com pouco conhecimento disseminado. Então o que a gente teve que fazer na maioria das vezes? Procurar, sedimentar. Muitas teses foram feitas por nós aqui do escritório, alguns trabalhos, inclusive, que são feitos no agro, que a gente ensina lá dentro da Abra, eles foram feitos por nós, criados por nós, não se existia isso, não se existia ninguém para ensinar. E um nicho que eu acho muito legal sempre de mencionar é que quando a Lohane começou a advogar no trabalhista do agro, isso nem existia. E hoje, há algum tempo atrás, a Lohane deu aula sobre isso para várias pessoas, mais de 300 pessoas presenciais, mais não sei nem quantas mil online. Depois disso, a gente começou a ver o surgimento dos perfis de advogados trabalhistas do agro no Instagram, sendo que antes só tinha ela. E eu acho isso muito legal. E isso mostra quanto o mercado cresceu, quanto é possível trazer uma prevenção para o produtor rural. E qual que é o nosso propósito? Todo mundo pergunta. Olha, eu sou advogado. O meu propósito dentro do meu escritório é atender com excelência o produtor rural. É evitar que ele perca uma noite de sono sequer com aquele processo que não precisava existir. É auxiliar ele a se regularizar, a certificar ou a fazer o que quer que ele tenha a intenção, qual seja o propósito dele, né, assim como é o meu, com a menor dor de cabeça possível. E sabendo que isso é possível de forma rápida, fácil. E isso que a gente tenta traduzir para o produtor rural. Evitar processos desnecessários, pode ser que aconteça? Pode. Mas mesmo quando acontecem, se você tem um preventivo, o problema é muito menor.
E advogando nesse ponto, a gente recebeu também mensagem falando, nossa, mas esse agro aí é tudo de bom, assim, a pessoa até falou assim, eu acho que esse é o setor que vai fazer meu coração cantar. Bom, gente, quando a gente fala de propósito, a gente sempre tem que ter a percepção de que provavelmente você tem uma coisa que você gosta de fazer pra caramba, né? Pra ser sincero, eu comecei no direito agrário e as demandas que me apareciam, elas não eram supridas pelo direito agrário. Então eu acabei migrando de forma até inconsciente para o societário. E eu fui percebendo que eu amo o societário e eu amo ler estatuto social e isso faz parte do meu propósito e fazer, por exemplo, uma sucessão bem feita ou a exclusão de talvez de um sócio que não esteja beneficiando aquele grupo ou aquela sociedade, enfim. E eu percebi que isso é muito legal. E o meu propósito, e aí todo mundo fala, mas quando você faz uma coisa que você gosta, você tem que escolher uma coisa que você gosta, que faz seu coração cantar, né, como disse a pessoa. Você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. E quando eu ouço isso, eu ouço sempre com muito cuidado, porque quando a gente advoga e a gente ou faz qualquer coisa que faz o coração da gente cantar, sempre tem uma coisa chata que você tem que fazer. E faz parte do trabalho. E tem que trabalhar, e tem que ser feito, e enfim. Por exemplo, vou citar um exemplo de como advogar no agronegócio. Eu amo, mas de vez em quando não é tão tocar essa música no coração. Ontem era feriado, né? Dia 1º de janeiro. Eu quero saber o que vocês estavam fazendo. Por favor, me mandem no comentário. Porque o que eu vi foi foto de churrasco, foto de festa, pessoal descansando, vendo filme, Netflix, uma quantidade muito grande de coisas gostosas que o pessoal estava fazendo. E eu não sei se vocês perceberam, saiu até uma divulgação de uma live no dia 1º, uma live minha com a Lohane, que é a minha esposa, sócia de vida de negócios, maior especialista de direito de direito do trabalho rural do Brasil. E a gente tinha marcado, a gente pensou, vamos fazer essa live às 11, que era uma live realmente de boas-vindas e de metas para 2021. E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar nossas aulas da semana que vem do curso de como começar a advogar no agronegócio. Eu dei uma olhadinha no Instagram, inclusive, achei até ofensivo alguns stories de vocês, com churrasco, cerveja, e nós aqui trabalhando. Mas enfim, quando foram cerca de 9 horas da manhã, não me recordo, um dos nossos clientes entrou em contato. E ele teve um problema na fazenda dele. E nós tivemos que desfazer dessa live que a gente ia fazer. E a gente foi resolver esse problema, acompanhou tudo, resolveu tudo, deu tudo certo, graças a Deus. E o que a gente voltou e fez? Programou as aulas, leu todos os e-mails que vão ser enviados pro pessoal na semana que vem, leu as mensagens, ensaiou um pouco das aulas, montou tudo de acordo com o que a gente podia. Então, é o nosso propósito, a gente realmente gosta de fazer isso. A gente ama fazer isso e a gente faz, e o nosso propósito é que a Ábrada cresça e venha mais gente para que a gente possa trocar ideais. Mas tem dia que acontece imprevisto. E foi legal pra caramba ir lá depois, sabe? Na hora a gente ficou, mas feriado, a gente já tem muita coisa pra fazer. Nós ficamos até 11 horas da noite fazendo tudo isso e foi uma delícia. A gente foi lá, tomou um cafezinho presencial, com todas as medidas de segurança possíveis. Mas quando a gente fala de proposta, é sempre isso que eu gosto de deixar um asterisco, né? Não é ponto de interrogação, um asterisco. Olha, não é questão de que você faz o que você gosta que você nunca mais vai trabalhar. Por exemplo, recentemente eu me lembro que eu tinha dado uma aula, uma palestra, na verdade, numa faculdade que eu fui convidado. E eu acabei a palestra, era muito tarde, eram 11h30, meia-noite. E no outro dia eu acordei cedo e eu tinha que ler um estatuto e ele tinha 300 artigos, um estatuto social. Gente, eu adoro societário, mas quem que acorda cedo e fala, hoje eu vou ler 300 artigos societários? O que eu quero mostrar, né, que vocês entendam, e que eu acho muito legal nisso tudo, é que provavelmente o legal não é os 300 artigos, não é ler aquilo, e claro que você aprende e tem coisa legal. Gente que advogado gosta de ler, né, gosta de ler artigo, de ler a linha, enfim, de ler jurisprudência, de ver quais são as argumentações dos advogados, dos desembargadores, mas enfim. O que me deixa feliz não é aquele momento, mas é aquele momento depois. Quando você leu aquilo, achou uma solução jurídica e você liga para o cliente e fala assim, olha, a gente tem que proceder dessa forma, eu te oriento a fazer isso e aquilo, e no fim dá certo. É isso que faz o coração da gente cantar aquela musiquinha de você não está trabalhando. Mas para chegar nesse resultado, tem aquele caminho ali que você tem que percorrer, que é ler os 300 artigos do estatuto,
que é ir lá na fazenda e achar a solução e ver ele feliz e ver que a produção dele está dando certo. E é esse exatamente que faz o nosso coração cantar, como disse a menina. Isso é muito legal. Só que, o que acontece geralmente, eu já vi acontecer algumas vezes com as pessoas. E que a gente tem que evitar que isso aconteça nas nossas metas de 2021, né? A pessoa começa a traçar metas fantásticas, metas muito legais, e fala, pô, esse 2021 vou mudar de vida, vou começar a advogar no agronegócio, vou enfrentar todos os desafios e não tem como dar errado, é um ramo que está crescendo, nananana. Vou ver o curso do Como Começar a Advogar no Agronegócio, que é realmente um pontapé inicial essencial para quem quer começar a advogar na área. Só que o primeiro não, talvez, de uma implementação preventiva que ele ouve de um cliente, faz com que ele fique frustrado. Isso pode parecer muito simples, mas gera frustração mesmo. E eu sei porque eu já ouvi esse não várias vezes. O que é esse não? A gente atua muito com o preventivo aqui no escritório. Nós temos uma parte contenciosa, mas ela é bem pequena, porque graças a Deus os processos não chegam com muita frequência nos nossos clientes. Porque a gente consegue fazer um preventivo muito gostoso. Mas, quando você apresenta uma proposta, quando o produtor geralmente ele chega até você por um processo. E você faz o processo e depois você vai falar para ele, pô, esse processo não precisava ter acontecido. Então eu vou te mostrar uma forma que talvez seja interessante para que a gente consiga seguir trabalhando. Aí o produtor fala, pô, mas eu não tenho outro processo, só tenho esse processo, eu não preciso de advogado, só tive esse processo na minha vida toda. E aí você olha e fala, não, mas... E você vê que tem algumas inconsistências naquele modelo de negócio dele que podem ser supridas com soluções jurídicas simples. Que é só ter um olhar mais atento que você consegue achar um monte de solução que traz economia para ele. E aí você monta uma proposta falando, olha, vou pegar o preventivo trabalhista societário aqui para que você não tenha esse e aquele problema, e X, e Y, e Z. E apresenta para ele, já que você já está com o processo dele, já é seu cliente, fazer um upgrade desse serviço que possa trazer uma economia, um benefício para ele. E aí você vai no fim e ouve um não. E você fala, não, aconteceu essa vez, então eu vou remodelar para o próximo. Aí chega o próximo produtor, a mesma história, e outro não, e outro não. Gente, até saiu uma postagem minha hoje falando dos nãos. Os nãos são um ótimo termômetro e um ponto de aprendizagem. E esses nãos vão trazer uma frustração complicadíssima. E trouxeram para mim, e trouxeram para a Lohane, que é minha sócia, e provavelmente trouxeram pro cara da Microsoft lá, que eu esqueci o nome agora, e trouxeram pro Silvio Santos, quando ele ouviu nãos. E essas pessoas, simplesmente o que elas fizeram diferente foi, não deixaram que as frustrações delas dominassem o propósito, no caso. Então ela foi lá e ouviu o não, tudo bem. Mas depois de 10 nãos, ele ouviu um sim. E isso aconteceu com a gente em 2020, por exemplo. Nós ouvimos diversos nãos, e depois de um tempo, um daqueles nãos lá atrás, que a gente tinha ouvido, a pessoa ligou pra gente e falou assim, pô, agora, Bill Gates, muito obrigado, Wagner, me sumiu o nome. Um daqueles nãos que a gente tinha ouvido lá atrás, lá no inicinho, ele viu o nosso trabalho sendo feito para outra pessoa e ele procurou a gente e virou um sim. E foi frustrante, e teve um período, uma janela de tempo entre essas duas coisas que aconteceram, teve, e foi longa. Então, a palavra que a Lohane falou de 2020, resiliência, pode ter sido por isso também. Ouvir nãos é ruim. Quando você se propõe a fazer uma proposta ou a conversar com alguém, e aqui não só falando um pouquinho da questão do cliente, da advocacia, mas para qualquer coisa na vida. Quando você procura alguém, pode ser um convite para fazer uma live, por exemplo. Ou um convite para ir numa festa de aniversário, ou ir no cinema, não sei. Quando você se propõe a fazer esse convite, ou você manifesta essa vontade, essa intenção, você não está procurando um não. Ninguém em sã consciência pergunta alguma coisa para alguém querendo ouvir não. Pelo menos se o intuito dele é positivo, é um bom intuito, né? E é ruim de ouvir e a garganta seca, às vezes você fica sem graça de ter ouvido aquele não. Mas o que a gente tem que compreender é que esse não pode ser uma barreira para o nosso crescimento pessoal. Lembra daquela frase que eu falei lá? Que o mais gostoso, a sensação mais gostosa é a do progresso, ainda que pequeno? E realmente. Então, esse não é um progresso. Porque se você está ouvindo um não ali, tem algum problema. Olha, será que isso que eu falei para ele está fazendo sentido para ele?
Porque isso eu vou falar para vocês que são advogados, para nós que somos advogados, e eu te falo que eu tenho esse mesmo problema, e eu acho que todo advogado tem. Eu acho que tem uma disciplina que ensina a gente a fazer isso quando a gente forma. Ou a OAB, não sei. Quando a gente é advogado, a gente sempre chega para o cliente e tenta trazer uma solução, porque nós somos advogados. É uma solução que a gente sabe, e a gente sabe mesmo, a gente sabe fazer aquela solução jurídica, mas será que é aquilo que o cliente precisa? Será que aquilo que eu sei realmente vai trazer algum valor para ele? Será que essa que é a maior dor dele? Será que esse é o maior problema dele hoje? Porque não adianta muitas vezes a gente fazer uma proposta com o que a gente sabe se essa proposta não se adequa ao nosso cliente. Vou citar um exemplo clássico. E quando eu falo dessa sabedoria que nós temos, desse conhecimento que nós temos não se adaptar ao nosso cliente, no agronegócio ele tem mais um asterisco. E qual que é esse asterisco? O agronegócio é um mundo muito diferente do mundo urbano. É um mundo muito diferente do comércio tradicional, é um mundo muito diferente do que a gente vive na cidade, na maioria das vezes. Por um simples fato, eles estão longe. Tudo lá é feito de maneira diferente. Tudo lá é caro, é longe. A legislação é diferente. Então, quando você vai levar uma solução, a gente tem que se atentar e se adequar, a levar a nossa solução jurídica adequada ao homem do campo. Vocês entenderam? Por exemplo, vou citar um caso clássico. Agora, voltando ao exemplo que eu ia citar antes. Banco de horas. A gente já chegou em cliente que falou, não, a gente falou, olha, talvez seja legal implementar um banco de horas aqui nessa produção, né, nessa fazenda, porque o pessoal está fazendo muita hora extra e tem um período de safra, ou quando chove, que esse pessoal não vai trabalhar. Então ele compensar essas horas vai trazer uma economia com segurança jurídica, enfim. Aí ele te fala, pô, mas um outro advogado falou a mesma coisa pra gente. Falou, olha, implementa o banco de horas. O que aconteceu na prática? O trabalhador rural falou que se fosse de banco de horas, ele não saía de dentro do ônibus para trabalhar. Adiantou eu falar para ele que é para ele fazer o banco de horas? Adiantou? O produtor rural conseguiu implementar isso? Ele falou, olha, foi pior, porque eu criei uma disposição com meus colaboradores, eles não saíam do ônibus para trabalhar, e quando estava chovendo, eles também não paravam de trabalhar, não sei. E esse é outro erro nosso. Não adianta a gente levar uma solução para o produtor rural em qualquer esfera, seja trabalhista, societária, familiar, LGPD, estou vendo a Maisinha aqui comentando, que ele não vai conseguir implementar. Se você está levando alguma coisa se você leva alguma coisa para ele, você não auxilia em implementar, é melhor você não levar. Porque a gente está num mundo diferente. Lá no campo, por exemplo, se você vai implementar um banco de horas, é possível, viu, gente? Nós temos vários clientes que têm um banco de horas implementado. Mas, por exemplo, um grande problema lá na cidade, o cara pega e vai embora. Olha, pode ir embora mais cedo hoje, fulano. Aí você compensa as horas que você fez extra da semana passada. O cara pega, sai do trabalho dele, vira a esquina, pega o ponto de ônibus e vai embora para casa dele. Agora ele está a 8 quilômetros da sede da fazenda. E só ele vai embora. Os outros 5 colaboradores que estão lá não vão embora. Não tem jeito dele ir embora. Então a gente tem que organizar isso e olhar isso com o olhar do campo. Isso é muito importante. E entender quais são as dores desse produtor rural ou de qualquer coisa. E antes de mostrar para o produtor o que a gente sabe, o que a gente quer, e quando a gente pode ser importante, a gente tem que olhar para ele. E entender por que ele faz aquilo, como que ele faz aquilo. Entender que aquilo ali, muitas vezes, é uma coisa passada de geração em geração. Entender que talvez ele tenha tentado implementar aquilo daquela forma, você não vai conseguir. Bom, a Maísa está falando aqui, olha, a faculdade só ensina a lidar com os problemas jurídicos em si. A lidar com as pessoas e a vida é a Ábreda que ensina. Obrigado, Maísa. Mas isso é um aspecto muito legal que a Maísa está falando e que... Ixi, eu não estou dando... Ah, consegui. E que faz uma diferença enorme. Na faculdade a gente vive dentro de uma casinha e que você só vê o problema A que vai ser resolvido pelo artigo B ou algo do tipo. Lá não tem a incógnita, por exemplo, não tem o cunhado do produtor,
não tem aquele problema familiar que vem lá de trás, que a gente tem que tentar razoabilizar ele numa sucessão. Então, isso é muito legal. E dentro da Ábrada realmente tem isso, Maísa, nos casos práticos. Porque que acontece, gente? A gente tem uma comunidade dentro da Ábrada, na qual os 200 associados mandam problemas que eles têm e os outros fazem proposições. Falam, olha, por que você não faz dessa forma? Eu fiz assim, dessa forma uma vez e resolveu o problema. Talvez não seja o melhor caminho, Luiz, faça assim. E a gente tem 200 pessoas e várias especializadas em questões diferentes. Sucessória, holding, regularização fundiária. E é exatamente isso. Lá você começa a entender como é na prática. Porque o que está no livro, muitas vezes você não consegue implementar. Que é uma coisa mais simples que implementar um banco de horas, talvez. Olha, é só trocar a hora. Ó, tete a tete, ele ficou uma hora a mais hoje, amanhã ele sai uma hora mais cedo. Mas a pessoa não quer. Ele já conta aquela hora extra que ele vai receber no fim como salário. E isso por uma cultura de algumas regiões. Então é aí que a gente tem que procurar uma solução. E não adianta a gente falar só que é só implantar o banco de horas e deixar na mão do administrativo, talvez da fazenda ou da empresa agrícola, e ir embora. A gente tem que mostrar para eles o passo a passo em como implementar. Porque senão você está jogando mais um problema para o seu cliente, não uma solução. Isso não é solução jurídica. E isso a gente tem realmente dentro da Ábrada. Inclusive a Lohane tem vários estudos que a gente fez para conseguir implementar esses bancos de horas e hoje eles funcionam muito bem. Graças a Deus. Mas a gente tem que estar ciente que existem esses problemas. Não adianta a gente falar e deixar. A gente já tem que alertar. Por exemplo, olha, você vai implantar um banco de horas, mas pode ser que aconteça A, B ou C. E se acontecer A, a gente pode fazer Z. Se acontecer B, a gente pode fazer W. E se acontecer C, a gente pode fazer T. Porque isso vai conseguir que se faça implementar essa solução que vai trazer uma economia e segurança jurídica, e, enfim, tudo isso. Porque essa é a nossa função, é harmonizar de uma forma regular as relações jurídicas entre o produtor, que no caso seria o patrão, e o trabalhador rural, que é o colaborador. Estou vendo aqui um comentário, olha. O Saul, lá, na condição de consultor, tive um contato com um produtor de soja importante do meu estado, para debater sugestões legislativas. A partir disso, é oportuno propor serviços de advocacia? Eu não consegui entender sua posição, Saul. Mas assim, quanto à solução legislativa, inclusive nós aqui da Ábrada, nós sempre que tem algum projeto de lei vinculado ao agronegócio, a gente costuma dar uma olhadinha e mandar alguns projetos. Quando tiveram aquele boom das MPs trabalhistas durante a pandemia, eu não sei se vocês se recordam, que foi, acho que de maio até julho, abril, acho que começou em abril as MPs trabalhistas, nós mandamos algumas sugestões para um deputado de alterações nas MPs, de pontos que seriam talvez interessantes e que olhassem para a realidade do campo. Tiveram alguns, porque saiu um MP, um decreto na época das atividades essenciais, que falavam que não se podia proibir o transporte de atividades essenciais, dentre elas estava o agronegócio. Só que a gente teve uma quantidade enorme, por exemplo, de paradas, porque como o pessoal aqui na nossa região, por exemplo, eles vêm do Nordeste trabalhar na colheita de alho, cebola, cenoura, que é uma mão de obra mais especializada, eles trabalham por produção e são mais especializados que o pessoal aqui da região. E vinham esses trabalhadores em ônibus regulares, com seguro, enfim, tudo isso, para trabalhar nessas lavouras. O que acontecia? Chegava na fronteira de determinados estados, eles eram proibidos de ultrapassar. E aí, gente, o agronegócio tem um ponto. Ele não pode parar. Se eu plantei o alho, a cebola, a cenoura, a soja, ou o que quer que seja, ela tem que ser colhida e tem data para ser colhida. Eu não posso esperar um mesinho para dar uma suavizada, talvez, no problema X ou no Y, para trazer esse pessoal, porque ela vai perder. Então, o que aconteceu? Muitos ônibus desses foram parados. Alguns deles se exigia que fizesse o teste de Covid naquela época para todos aqueles que estavam tentando ultrapassar o estado, a fronteira do estado. Gente, naquela época nem o governo conseguia comprar teste Covid. Como que você exige uma coisa dessa do produtor rural? Como que você exige uma coisa que o governo tem um aparato, que tem toda uma fonte de financiamento diferenciada em relação à iniciativa privada, de fazer tudo isso? Então, assim, as questões legislativas a gente sempre tenta mandar algumas sugestões. Algumas questões que a gente vê que pode dar problema. Na lei do agro a gente mandou algumas também. Mas, enfim, são soluções muito legais. E bem, gente,
Agora eu vou fazer como sempre eu estou fazendo aqui nas lives. Eu vou chamar alguém aqui para bater um papinho comigo a respeito disso tudo que a gente conversou hoje. Das metas de 2021, do quanto essas metas dependem de nós. E realmente dependem. A minha meta lá de não perder esse 1 quilinho aqui, ó, vergonha na cara pra mim, viu? Essa meta desse ano eu vou incluir ele no prejuízo. Mas, enfim, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês do que é essa realidade do agronegócio e do quanto a gente pode ser, em vez de um agente de soluções de problema enquanto advogado, a gente pode ser um agente de criação de problemas, quando a gente não consegue implementar o que a gente está dizendo. E uma dica que eu queria deixar, e essa dica vale ouro, e realmente vale ouro, gente. Se a gente aprender a fazer isso, a gente consegue dar uma noite de sono tranquila para o cliente. E é isso que a gente quer fazer, pelo menos aqui no nosso escritório, é isso que a gente quer fazer. A gente quer que ele tenha uma noite de sono tranquila. E dentro da aba a gente sempre bate muito nessa tecla. Olha, não adianta. Se um processo existe, é porque talvez ele poderia ter sido evitado ou pelo menos minimizado em todas as vezes. Então, cabe a nós olharmos esses problemas. Eu vou ver quem está aqui. Vamos lá. Tem muita gente nova aqui que ainda não tinha visto nas lives. Prazer falar com todos vocês. Tem gente aqui que já está falando que não pode participar, que deve estar no computador. Tem gente aqui da família Abra. O Denis. Denis, vou te chamar aí. Você está participando das nossas lives já tem alguns dias. Quero ouvir um pouquinho a respeito do agronegócio para a gente discutir aqui. Pode ficar bem tranquilo, Denis. Não precisa ficar nervoso. Aqui é só um bate-papo informal mesmo. Tá vendo, né? Hoje eu não tô nem de camisa social. Sabadão. Bem mais fresco. E eu acho que o Denis saiu. Ou caiu, pelo menos. Vou fazer diferente, então, gente. Quem quer vir aqui bater um papinho comigo? Por favor, alguém fale sim, porque senão vai ficar muito ruim pra mim esse vácuo. Vai ser mais um não pra mim em 2021. Que eu tô procurando um sim, mas se vier o não, a gente vê como que a gente vai fazer pra lidar com essa situação, né? Vocês estão muito preguiçosos hoje, gente. Todo mundo de ressaca, né? Vocês aproveitaram o dia primeiro, aproveitaram o que eu não aproveitei, compensaram a minha parte. Deixa eu ver aqui. Vou chamar alguém. Ninguém se manifestou. Vou chamar mais alguém aqui pra gente ver. A Elaine. Elaine Disher. Disner. A Elaine recusou também. Bom, gente. Hoje, pelo jeito, o mar não tá pra peixe, né? Já tomei 2 nãos aqui. Não vou buscar o terceiro, porque hoje eu tenho outros nãos pra ouvir. Principalmente lá da Lohane hoje. Mas eu queria agradecer todo mundo. E antes de mais, eu queria falar. Ontem a gente estava planejando o nosso curso, de que vai acontecer amanhã, dos dias 4 a 6 de janeiro, sobre como começar a advogar no agronegócio. A gente estava planejando as aulas. E, gente, realmente... Ó, o Miron me mandou uma solicitação aqui, ó. Sabia que você não ia me deixar na mão, Miron. Miron e eu fizemos uma live recentemente, antes de ontem, dia 31 de fechamento de ano. E ele voltou aqui. Miron, sabia que você não ia me Se deixar na mão. funcionou. Eu falei. Gente, eu e o Miron fomos fazer uma live no dia 31 de dezembro e a internet não funcionava por nada. E hoje, de primeira, hein, Miron? Né, eu falei. Olha, tudo tende a dar errado quando é a lei de Murphy. Sim. Só respira. Só respira. E aí, Mas, tudo Miron, tranquilo? Agora, graças a Deus, tudo tranquilo. Só preparando para esse início de ano. Agora a gente entra ligado no 400 aqui, né? Nem 380 mais. bem, mas olha, acho que tá todo mundo. Até deu aquele up de 2021. Nossa Senhora, eu acho que todo mundo tava e tá todo mundo na expectativa de ser vacinado e sair, fazer uma gandaia, enfim. Tomara que isso venha em 2021. Mas, Miron, gente, o Miron, ele faz parte da nossa família Abra, ele contribui muito com a gente. E eu queria perguntar para ele atua há muito tempo já na advocacia, como que ele vê essa aplicação prática do direito no agronegócio.
Porque eu vejo um distanciamento muito grande, principalmente da questão dos advogados da prática, né, da realidade do produtor, e que eles apresentam umas soluções que são, sem ter um passo a passo, olha, passo um, passo dois, passo três, são inaplicáveis no campo. Na verdade, são. Você está me ouvindo bem? Tô, perfeitamente. Então, beleza. Na verdade, são 3 pontos que eu posso até dizer na prática. Primeiro, os advogados, juízes e promotores, na grande maioria, é um horror. Dá vontade de sair correndo, gritando. Abandonar e vender arte na praia. Falar, olha, eu quero vender minha arte na praia. Mas o que dá para perceber é justamente a ausência da realidade. Eu tenho aqui, a grande maioria que tem aqui é de agrário. Se você olhar agrário, agronegócio. Só que se você verificar na legislação, os próprios autores, primeiro porque é muito restrito, e os próprios Sim. autores ensinam para você o que é teórico. Mas É. ninguém te diz como funciona, como colocar a mão na massa. É fácil você dizer, um contrato de arrendamento é aonde um transfere a parte da posse e o outro recebe a posse, faz a atividade e recebe uma renda. Perfeito. No mundo isso é tudo perfeito. Daí você pega Mas um contrato de arrendamento, né, Miron? Aí tem uma penhora, tem, tem uma alienação fiduciária no imóvel, e a pessoa não averba na matrícula, vem alguém e arresta. aí vem desapropriação, aí vem uso, muitas vezes fazem uso capião, aí não é o dono, aí tem uma reivindicatória e você é ali no meio. Aí a maioria das vezes você é advogado de quem arrendou. E daí tu fica agora, o que que eu faço? O que que o meu cliente faz? Ainda mais quando é animal. Eu acho que no plantio ainda se torna mais fácil. Plantou, tal, dá a mãozinha da, como é que é? Da rainha, faz aquele. E animal, que você fez toda uma instalação. Sim. É E complicado. animal ainda tem uma questão que, assim, pode ser que o juiz determine que você transporte esses animais para outro local que seu cliente provavelmente não tem um plano B. Porque quando tá plantado, muito difícil o juiz mandar tirar. Agora, quando é animal, eu já vi mandar se transportar, no caso da apropriação ou algo do tipo, para outra propriedade. E aí ele tem que se virar em 15 dias, que eles dão geralmente, para em 15 dias levar esses animais, arrendar outra propriedade, né? E aí vira aquela loucura. E na prática é difícil. Eu acho que o time que vocês encontraram, não só na Abrada, mas no próprio escritório de vocês, é o preventivo. O preventivo eu achei fantástico. Quer ver? Eu estudo empenhorabilidade da pequena propriedade. Ah, inclusive, gente, o Miron tem um livro muito bom desse tema, viu? Quem tiver oportunidade, depois você manda para. Fala o nome aí pro pessoal onde eles arrumam ele, o Miron. Eu Mano, tenho sim. ele. Mano, sim. Vamos pela prática. Você é advogado, é agricultor. Você tem 5 propriedades, menos de 4 módulos fiscais. Vamos dizer assim que elas não são contínuas, mas na mesma cidade. Você tem num ponto, no outro, e mora no sítio. Eu posso dizer para você que você não é pequeno agricultor, porque muitas vezes você compra uma terra, a terra do vizinho ele te vende mais cara porque é contínua. Sempre. Sim, Sempre. Ele vai sempre é mais tentar te caro. vender E mais é caro. porque Mas ele você pensa que você é a única pessoa que você é o mais interessado, né? Então ele já cria uma proposta, já um combo. Exatamente. E o STF disse o seguinte: só se considera impenhorável as propriedades contínuas, porque senão descaracteriza a empenhorabilidade. A minha vontade é entrar com o amicus curiae e falar, olha, eu até estava pensando, porque ainda tem os embargos para entrar e ir lá, porque Ainda dá tempo, é né? uma total, não, é uma aberração. Se tu parar para pegar, lógico, se for uma empresa, se for uma outra configuração de realidade, Vá lá, muito né? remotamente, vá lá. E mesmo assim, não. Você tem uma sede, por exemplo, de uma cooperativa de pequenos cooperados e você tem uma outra propriedade, por exemplo, de cana, de alho, tal, não desnatura. Então a gente vê que a teoria
E a realidade, ele é um pouco mais complexo. Por isso que eu iniciei até falando desse julgado, porque é totalmente complexo. Outra coisa que nós discutimos, o próprio contrato de arrendamento. Que em sã consciência não coloca a porcaria da cláusula em sacas. Sim. E é Não, verdade. aí veio um jogador de bolita de carpete em Brasília dizer que é proibido. Agora tem uma outra linha que diz que pode. Eu vi Sim. o julgado novo dizendo que pode, que relativiza a boa-fé. Mas Eu não vi é a esse. realidade. E tem um ponto também que eu acho que é um ponto, pelo menos pra gente que trabalha no preventivo, é um negócio que é complicadíssimo. Porque se você vai fechar um contrato, por exemplo, de arrendamento, seu cliente vai querer fechar em saca, ou em arroba, ou no que é que ele geralmente padroniza. Você dificilmente consegue convencer ele de fechar em outra coisa, que no caso seria em pecúnia, que seria o correto, né? Qual que é o grande problema? Esse negócio dá problema. A gente trabalha com preventivo. A primeira coisa que o cara vem e te fala quando ele te liga, ou ele não pagou, ou ele fez uma coisa assim, olha, mas está fixado em soja, tá? Então, você pode ter um problema aí. Serve, essa prática que a gente fala, ela serve de modelo de pressão. E realmente, ninguém quer judicializar uma demanda, e em especial, você que é especialista nisso, uma demanda que envolve posse. Porque se você perder a liminar, você provavelmente vai ter um problema aí por alguns anos, né? Por muitos anos. Até eu ia propor, para conversar, para a questão do preventivo nos contratos, e inclusive com nós associados, para fazer o negócio processual. Você até faz você tem uma cláusula nula, pode ser considerada nula, mas o negócio processual nas cláusulas não. Sim, Então você dificulta a nulidade da cláusula. Isso é possível. muito. Só, só que é o pensar, é o sair fora da caixa. Eu entendi quando você falou fale da prática. É extremamente prazeroso, mas é difícil. É uma das É áreas, acho que, difícil. mais lindas que tem. E o povo E, quebra e, o a, pau. Eu e mesmo. a- Tô. Pode falar, Pode falar, desculpa te Mirão. interromper. Não, não, eu ia te falar que a questão da prática, e quando a gente fala de agronegócio, a prática, ela é mais dificultosa. Porque, assim, nós temos um Brasil gigantesco e as atividades que são desenvolvidas lá no sul, onde o Miron está, são diferentes das que são desenvolvidas aqui em Minas, que é onde eu tô. Que são muito diferentes daquelas que são desenvolvidas lá no Pará, que são diferentes daquelas que são desenvolvidas no Mato Grosso. Então, depende da cultura, depende, por exemplo, da questão ambiental. Lá no norte são 20%. Então, assim, é uma gama de peculiaridades que talvez você não vê em nenhuma outra área do direito. Não. Eu, pelo menos, não. E é desafiador, não é só uma Muito. dificuldade para desanimar. É uma dificuldade de desafio. É o pessoal que foi colonizar, que teve. Como é que é? Saiu de um grande centro e veio para cá, o que a gente faz. O Sim. direito hoje ele é sobrecarregado, é um grande centro, mas é rarefeito. Os que estão aqui é o que vão desbravar. Mas uma discussão que eu tenho, isso eu faço em desenvolvimento sustentável. Eu acho que eu sou uma das, tirando aqui, os que têm conhecimento, não conseguem ver o agronegócio com a sustentabilidade, e eu já tenho essa visão. Então você vai ter Não, que bregar, não com os outros ramos, mas também dentro. É e um eu diria desafio. mais, Miron, esses dias eu estava até participando de uma discussão com um outro colega, e ele não conseguia ver o aspecto social dentro da sustentabilidade. Porque quando a pessoa fala assim, sustentabilidade é agronegócio, ela já fala assim, porque ambiental, porque degrada, ou porque preserva, ou porque X, porque Y. E a gente tem que colocar que dentro dessa sustentabilidade também tem todo um aspecto social, além do ambiental, que, claro, é imprescindível. Mas eles são indissociáveis também, não tem como. Eu olho além de todo aspecto, eu vejo o agronegócio, a sustentabilidade como Isaú e Jacó. Acabou. Eles vão brigar, mas os dois andam juntos. Acabou. Acabou. Não Não tem, e não tem. tem como Hoje ser diferente. não tem. Porque o Estado também. Aí nós temos um outro lado, nem sei se eu estou falando demais, mas é a intervenção do Estado.
A Sim, gente tem muito forte a intervenção do Estado. um dirigismo estatal Então, absurdo. tem autonomia. A gente olha lá, autonomia de vontade. Eu nunca vi uma autonomia, tirando o Código de Defesa do Consumidor e as relações trabalhistas, é totalmente mitigado. Sim. É complicado. Cláusulas obrigatórias, eu entendo que envolve muito a possessória. Porque você Não, tem. o grande problema também, principalmente quando a gente envolve essa questão da legislação, principalmente agrária, como você está mencionando, é uma legislação totalmente retrógrada, antiga, e que hoje ela barra o desenvolvimento, por exemplo, do agronegócio e dificulta muitas questões que deveriam ser muito simples de se resolver. A gente tem uma legislação aí da década de 60 para um mundo que hoje a gente tem commodity, tem Bolsa de Chicago, que envolve soja, e naquele momento isso era impensável. É uma legislação esquisita, porque as cláusulas gerais são perfeitas, que a gente aplica hoje, mas as cláusulas específicas são um horror. É um Sim. horror. Até a gente podia pensar num projeto de lei de uma legislação nova, né? Sim. Fazer um E código. e que envolva mais o agronegócio no aspecto empresarial, porque hoje ele é indissociável. Antes tinha muito o cisma de agricultura familiar. Hoje a agricultura talvez nunca tenha deixado de ser familiar. Mesmo os grandes proprietários são familiares. A gente sempre tem aquele viés que a agricultura familiar seja um pequeno produtor, não necessariamente. Muitas vezes você tem do pequeno produtor, que é considerado uma grande tecnificação, e que tem grande extensão de terra, não. É Sim, ainda os filhos na enxadinha, assim, todo mundo tocando o trator revezando de 12 em 12 horas, é aquele negócio. E é familiar, e é grande. E isso não tem problema, só que é uma realidade pequena. Por exemplo, cinturões verdes, principalmente cidades grandes, eles têm uma tecnificação muito alta, muito alta, com pouca mão de obra, muita tecnologia, e provavelmente são pequenos, são estufas, esse tipo de coisa, e é uma agricultura altamente tecnificada, lucrativa, porque ela é lucrativa, enquanto tem um produtor lá que ele e a família dele conseguem tocar 1.000 hectares de soja só a família. E não é familiar. não, ou muitas vezes tem condições que a gente volta, porque é considerado familiar, com funcionários, lógico. Vamos colocar A, não um mundo teórico, um mundo real, que muitas vezes. a Sem verdade, né? contrato, sem contrato, sem nada, que não poderia ter, mas é considerado porque não tem vínculo nenhum. E muitas vezes os sindicatos facilitam nisso, para fazer esse Sim. contorno. E, e eu tava vendo um negócio que eu nunca tinha pensado, Miron, e eu ouvi na aula do Renato Steca, que ele deu lá em dezembro, na Abra. Ele tava contando que tem o segurado especial, né, na questão previdenciária, que é um negócio que eu, pra ser sincero, eu nunca tinha me ligado nisso. E se ele tiver acima de 120 dias trabalhados por outra pessoa, ele perde essa categoria de segurado especial. E aí que eu fui fazer o link, que muitas propriedades, elas não registram a pessoa para não dar os 120 dias para o cara não perder a condição de segurado especial. Eu pensei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, olha que coisa louca. Ó, aqui o que fazem é o seguinte: todos nós aqui vamos fazer. A gente se vincula ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Aí eu, como agricultor, eu não contrato eles pela temporada ou o que for. Lá, Eu safra. vou lá e faço um contrato informal com o sindicato, e o sindicato é que contrata eles. Meu Deus. Ele criou um esquema de indicação de empregabilidade aí na região. Totalmente fixo. E é um absurdo. Cheguei a olhar o Olerite, é abusivo o valor que eles retiram do funcionário. É como se fosse Uma uma taxinha. terceirização, né? Mas eles Isso. registram o funcionário? Ou É é? como se fosse autônomo, porque como é sindicato, eles colocam como autônomos Entendi. e vinculados. Meu Deus. Aqui eu sempre digo para os meus alunos, aqui é o hospício a céu aberto. Tudo que tem de errado, começando
Câmara Legislativa. O que tem de errado que eles podem fazer juridicamente, vai ter aqui. Os meus alunos acham que é absurdo. Quando vem advogar, eu falo, você pode advogar em mandarim em qualquer lugar do mundo. Se você sobreviveu a essa cidade, você sobrevive a qualquer lugar. Porque tem esse... E é cultural. Sim. E isso você não vê no livro. Quando você e a Lohane, quando vierem visitar, passar um dia aqui, vocês vão olhar e vão falar, meu Deus, eu tô num outro mundo. Eu entrei como é que é? No armário e fui parar em Nárnia. Porque é um... E totalmente você olha e fala assim, mas isso não existe no direito. E aqui... Não, esse tipo de figura, a gente encontra várias aí. Mas esse exemplo seu eu realmente não tinha ouvido ainda. Bom, Miron, eu queria te agradecer. Já tá apitando aqui pra mim, faltam só 3 minutinhos. Muito obrigado, dessa vez deu certo. Foi um prazer conversar com você, aprender sempre, como sempre, né? Gente, o Miron é uma pessoa fantástica. Quem tiver a oportunidade de conhecer ele, eu já tô marcando para 2021 o nosso encontro, pós-vacina. E muito obrigado, Miron. A live de 31 foi dificultosa, mas essa aqui foi pra frente. Eu que agradeço. Eu só peço desculpa porque eu falo muito, senão a gente passa... Eu pareço aquele vídeo adentado, sabe? Que fica falando, explica até a moedinha. É sempre um prazer te ouvir falar, Miron. Você sempre traz pontuações muito interessantes e práticas, né? Como você acabou de dizer, isso a gente não acha em livro nenhum. Chega a dar medo, mas a gente não acha. Obrigado, muito obrigado, Miron. Bom final de semana. Bom final de semana. Galera, tô caminhando aqui pro fim, ó, vendo mais um monte de associado. Todo mundo te amou aqui, ó, Miron. Não tinha como ser diferente mesmo, não. A Bruna, o Valdir, a Andréia. Bom, gente, gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui online hoje nessa live do dia 2 de janeiro de 2021. Espero que vocês façam suas metas, que a gente compreenda que as nossas metas só dependem de nós. 2021 só depende da gente, assim como 2020 só dependeu da gente. Mas quando você está em um conjunto de pessoas, por exemplo, como é a Ábrada, é mais fácil, porque junto, como diria a nossa querida Clarice Lispector, a gente vai mais longe. Provavelmente sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E bem, gente, gostaria de pedir a vocês um momento aqui para se inscreverem no nosso curso de Como Começar a Advogar no Agronegócio. Estejam lá, a gente está fazendo as aulas, a gente fez anteontem, ontem, vamos fazer a última hoje, e ele está fantástico. A gente está trazendo a prática que o Miron disse aqui. A gente vai trazer uma dose grande de prática nesse curso para que vocês compreendam o que é o agronegócio e o quanto é gostoso trabalhar e desafiador. E que a gente tenha a oportunidade de mudar a vida de produtores rurais, e para quem quer que você trabalhe, através de empresas do agro, esse tipo de coisa. Preocupa não, né? Pode ficar tranquilo. Eu entendo que tenha caído. Gente, um feliz 2021 para todo mundo. Amanhã quem vai estar aqui é a nossa musa do direito do trabalho no agronegócio, a Lohane. Muito obrigado à família Ábrada que está aqui com a gente, todo mundo. Um abraço, um feliz ano novo e até segunda-feira. Estou esperando todo mundo lá. Um abraço.